A maior velocidade do vento já registrada na Terra foi relacionada a uma rajada de furacão. Em 10 de abril de 1996, o ciclone tropical Olivia estava passando pela ilha de Barrow, na Austrália Ocidental. A tempestade rapidamente atingiu a velocidade de um furacão de categoria 4, 408 km por hora. Isso é mais rápido do que um carro de corrida da Fórmula 1. Provavelmente, você pode imaginar os danos que um vento assim pode causar. A única tempestade de vento mais rápida que isso é um tornado. O ar dentro de um redemoinho pode se mover a uma velocidade de 480 km por hora. Infelizmente, não há uma maneira segura de medir os ventos de tornados, pois os instrumentos meteorológicos nunca sobrevivem à experiência. E lamber o dedo e colocá-lo para cima contra o vento para medir a velocidade também não é uma boa ideia aqui, a menos que você não se importe de perder o braço, ou pior. Aqui estão mais alguns números. 56 km por hora, essa é a velocidade média de uma nevasca. De 80 a 105 km por hora é a velocidade com que se move uma tempestade forte. Mais de 120 km por hora é a velocidade de um poderoso furacão tropical. Até 650 km por hora... Espere, velocidades de vento desse porte existem? Sim, mas você precisa viajar para Júpiter para ver uma tempestade tão veloz. A Grande Mancha Vermelha é uma enorme tempestade que assola o hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes superiores se elevam a mais de 8 km acima do topo das nuvens ao redor. A tempestade é quase 3 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno da NASA conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha e descobriu-se que essa tempestade monstruosa penetra mais de 320 km na atmosfera do planeta. Isso é de 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas, como essas medições eram provavelmente imprecisas, as verdadeiras raízes da tempestade podem estar chegando ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria do que o resto da atmosfera, e as temperaturas de Júpiter são de menos 150 graus Celsius em suas camadas superiores de nuvens. Quanto mais próximo do núcleo, mais quente fica. Mas as temperaturas mais altas já registradas no planeta foram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Lá, o calor pode chegar a 1.300 graus Celsius, o que é mais quente do que a lava no nosso planeta. As condições extremas e turbulência da tempestade produzem ondas gravitacionais e sonoras. Essas ondas podem ser responsáveis pelo superaquecimento. A própria tempestade também é mais quente na sua parte inferior do que no topo. Se você se encontrasse no centro, não ficaria muito impressionado. Mas nas bordas, a velocidade do vento chega a algo entre 480 e 680 km por hora. Isso é mais rápido do que os tornados da Terra. Agora, isso ajudará você a imaginar a imensa força desses ventos. Na Terra, o vento não precisa ser mais rápido do que 100 km por hora para erguer uma pessoa com peso de 80 kg do solo. Um vento de 120 km por hora pode arrancar grandes árvores, arrebatar telhados, quebrar janelas e virar casas móveis. Quando a velocidade do vento atinge 240 km por hora, ele pode fazer carros voarem. Agora imagine a destruição que uma tempestade tão poderosa quanto a Grande Mancha Vermelha pode causar no nosso planeta. Mas poderia tal anticiclone enorme ocorrer na Terra? Felizmente não. Nosso planeta não possui as condições únicas necessárias para a formação de uma tempestade assim. Os cientistas enfrentaram muitos desafios quando tentaram entender o mistério que era a Grande Mancha Vermelha. E foi principalmente por culpa do planeta natal da tempestade. É mais de 1000 vezes maior que a Terra e mais de 300 vezes mais massivo. Júpiter é um gigante gasoso, o que significa que consiste principalmente em preencher o espaço em branco. Em torno do núcleo do planeta existe um oceano de hidrogênio líquido, e a atmosfera também é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Isso significa que Júpiter não tem nenhum solo sólido, a única coisa que poderia enfraquecer a tempestade. Sem qualquer atrito, a tempestade já se agita há séculos. Os gases quentes na atmosfera do planeta estão sempre se movendo, subindo, descendo e girando. Assim como em nosso planeta, quando gases mais frios e mais quentes se misturam e se fundem, eles formam tempestades gigantescas. Os astrônomos acreditam que uma vez, várias tempestades enormes se juntaram e criaram a Grande Mancha Vermelha. E agora, ela continua furiosa, puxando constantemente gases frios de baixo e gases quentes de cima. Além disso, essa tempestade monstruosa absorve outros vórtices menores. Eles tornam a Grande Mancha Vermelha ainda mais poderosa. Infelizmente, nuvens espessas em Júpiter não permitem que as pessoas vejam o que está acontecendo na baixa atmosfera do planeta.
Os astrônomos têm especulado sobre o que pode estar sob a grande mancha vermelha há décadas. Será um vulcão enorme? Improvável. Júpiter é principalmente gás. É por isso que não tem uma crosta que possa rachar e liberar coisas escaldantes do interior do planeta. Várias teorias tentam explicar por que a tempestade tem sua cor característica. Varia do salmão esbranquiçado e pálido ao laranja e vermelho tijolo. Alguns cientistas acreditam que a resposta esteja abaixo da grande mancha vermelha, mais perto da superfície do planeta. Uma camada incolor de hidrosulfeto de amônio pode estar reagindo com os raios cósmicos ou com a radiação ultravioleta vinda do Sol. Isso, de alguma forma, dá à mancha sua bela cor vermelha. Mas até agora, essa é apenas uma teoria. Astrônomos observam a grande mancha vermelha desde 1830. E a tempestade foi vista pela primeira vez em 1665 e descrita como a mancha permanente. Em outras palavras, a tempestade tem quase 400 anos. Estranhamente, ela está diminuindo de tamanho desde o início do século XXI. Em 2019, começou a descamar nas bordas, com pedaços menores se quebrando e desaparecendo. Se esse processo continuar, em 2040, a grande mancha vermelha se tornará circular, ou poderá desaparecer completamente. A tempestade não está apenas ficando menor, também está ficando mais alta e adquirindo um tom laranja mais intenso. No entanto, não está totalmente claro por que isso está acontecendo. Pode ser devido a uma reação química. Ela ocorre quando algum novo material sobe para as camadas superiores da atmosfera, vindo de baixo. A grande mancha vermelha pode ser a tempestade mais famosa do sistema solar, mas não é a única. Mesmo em Júpiter, existe uma mancha vermelha júnior, um pouco menos conhecida, mais um anticiclone, mas de tamanho menor. Bom, quando digo menor, quero dizer que a coisa não é tão grande quanto sua irmã mais velha, mas ainda assim é quase do tamanho da Terra. Recentemente, a maior velocidade do vento dentro da mancha vermelha júnior aumentou para 644 km por hora. Uma tempestade do tamanho do nosso planeta assola Saturno. Chama-se a Grande Mancha Branca. Essa tempestade tem uma cauda de nuvens brancas circundando todo o planeta. Ela ocorre mais ou menos a cada 30 anos, quando o hemisfério norte de Saturno se inclina em direção ao Sol. Ela realmente começa como um ponto, depois se estende em comprimento. Os astrônomos descobriram que a Grande Mancha Branca é, na verdade, um enorme sistema de tempestades. No pico da tempestade, os relâmpagos podem ocorrer mais de 10 vezes por segundo. Mas qual é o mistério da Grande Mancha Branca? É de onde vem a sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros argumentam que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa alimentar os ventos. Grandes manchas escuras em Netuno são tempestades massivas que se formam em áreas com alta pressão atmosférica. Isso é diferente na Terra. Aqui, as tempestades surgem quando a pressão está baixa. Em torno das bordas das manchas, a velocidade do vento pode chegar a 2.100 km por hora. Os astrônomos observaram 6 manchas escuras em Netuno até agora. Essas poderosas tempestades nascem nas profundezas da atmosfera do planeta. E quanto mais profunda é a tempestade, mais brilhantes são as nuvens de metano ao seu redor. Outra tempestade do tamanho de um monstro que assola Saturno se parece muito com um furacão ou tufão em nosso planeta. Ela tem um olho e nuvens em espiral ao seu redor. Mas em comparação com os furacões da Terra, o do planeta anelado é gigante. Em Saturno, o olho da tempestade tem até 2.000 km de diâmetro. As nuvens brilhantes próximas às bordas do furacão estão se movendo a uma velocidade de 530 km por hora. Mas uma das coisas mais incomuns dessa tempestade é a sua forma. Possui 6 lados e é conhecida como hexágono. Quando os astrônomos viram as primeiras imagens com o vórtice, ficaram surpresos. A coisa era muito semelhante às nossas tempestades. E ainda assim, aquela que gira em Saturno tem um olho que é quase 20 vezes maior do que qualquer um já visto na Terra. A tempestade também se move 4 vezes mais rápido do que os ventos dos furacões do nosso planeta. A atmosfera de Saturno tem pouco vapor de água. Como a bizarra tempestade hexagonal existe em tais condições é um mistério. Além disso, ao contrário dos furacões em constante deriva na Terra, o de Saturno parece não ter para onde ir. Por alguma razão inexplicável, ele está preso no polo norte do planeta. Será que tem um Papai Noel em Saturno? Extremamente quente e incrivelmente rápido. Sim, sou eu.
Oh, espere. Você quer dizer a coisa do espaço? Certo. Bom, primeiro eles descobriram o PEG 51, um exoplaneta que orbita uma estrela semelhante à nossa. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar que orbite uma estrela que não é o Sol. Este planeta era completamente diferente de tudo que já encontramos. Quase o mesmo diâmetro de Júpiter, mas com metade da massa do gigante gasoso. Demorava apenas 4 dias para este exoplaneta completar a órbita em sua estrela, o que parecia impossível. Parecia rápido demais para algo tão grande. E então, os cientistas começaram a encontrar, pelo espaço, algo a que chamaram de Júpiter quente. Muitos gigantes gasosos aquecidos, localizados a apenas alguns milhões de quilômetros de distância de suas estrelas. Às vezes, havia alguns desses corpos espaciais orbitando bem próximos de suas estrelas. E muitos eram algumas vezes maiores que a Terra. Os sistemas solares, onde foram encontrados os Júpiteres quentes, não são como o nosso. Temos um sistema simples com planetas rochosos menores por dentro e gigantes gasosos por fora. E quase todos eles orbitam pacificamente o Sol, cada um em sua trajetória. Tudo está em ordem. Quando uma estrela está no estágio inicial de sua formação, ela cria um disco de gases, detritos e poeira ao seu redor. Essa estrutura é chamada de disco de acreção. Esses gases são lentamente puxados para dentro da estrela devido às suas forças gravitacionais. Isso leva a uma espécie de redemoinho estelar. As partes externas do disco são mais densas em gás do que o centro. Com o tempo, o efeito redemoinho fica ainda mais forte. A mesma coisa acontece com os Júpiteres quentes, o que faz com que esses gigantes gasosos comecem a orbitar muito mais rápido do que o normal. Isso também leva o planeta mais longe em direção à estrela, em uma espiral de aperto. Felizmente, nosso Júpiter não se tornou um Júpiter quente. Nosso gigante gasoso começou sua vida como um asteroide gelado do tamanho da Terra, que é diferente da forma como os Júpiteres quentes se formam. Durante o tempo em que estava se formando, Júpiter estava distante do Sol cerca de 4 vezes mais do que está hoje, em algum lugar entre Urano e Netuno. Cerca de 2 milhões a 3 milhões de anos após a formação de Júpiter no disco de acreção do nosso Sol, ele deu início a uma fase de 700 milhões de anos que os astrônomos chamam de Grande Cambada. Cambada é algo que um barco executa ao ir em direção a uma boia, e em seguida passar por ela e contorná-la. Então ele acelera e segue na direção de onde veio. Foi a mesma coisa que Júpiter começou a fazer. E em suas migrações orbitais cada vez mais estreitas, a gravidade do planeta poderia ter movido muitos asteroides e outros corpos espaciais, distorcido as órbitas de planetas maiores e causado colisões e caos. A grande cambada de Júpiter teria destruído muitos corpos espaciais grandes. É um cenário do tipo, poderia ter sido, mas felizmente Júpiter mudou seu curso e se tornou um pacífico gigante gasoso. Netuno, Urano e Saturno estavam iniciando sua própria versão desse processo caótico. Saturno ficou tão grande que sua gravidade começou a puxar Júpiter para longe de sua órbita. Mas depois de algum tempo, as órbitas desses gigantes gasosos travaram. Então, os dois planetas conseguiram eliminar os gases restantes entre eles. E como esses gases eram um tipo de combustível para as migrações dos planetas, Júpiter e Saturno puderam finalmente se estabelecer nas órbitas estáveis que conhecemos hoje. Júpiter ainda pode lançar 1 ou 2 asteroides gelados nos planetas internos de vez em quando. Mas quando o nosso planeta era mais jovem, este pode ter sido um dos processos que formaram os oceanos da Terra. No entanto, Júpiter está muito mais calmo atualmente. As forças gravitacionais de Saturno moderaram a situação e agora o mantêm sob controle. Agora Júpiter é nosso protetor. Tem 2,5 vezes a massa de outros planetas do nosso sistema solar combinados. É uma espécie de escudo gravitacional orbitando ao redor da parte interna do sistema solar. Júpiter redireciona os destroços e asteroides para longe dos planetas internos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, mantendo-nos todos em segurança. Por causa disso, a Terra sempre foi protegida. Portanto, nosso planeta teve tempo suficiente para desenvolver formas de vida complexas e não foi destruído por asteroides, Júpiteres quentes ou outros corpos espaciais. Júpiter não foi o único planeta que poderia ter colidido com a Terra. Os cientistas acham que Mercúrio pode ter se envolvido em um acidente com o nosso planeta. Mercúrio é o planeta mais interno do nosso sistema solar. É o mais próximo do Sol e o menor planeta que existe, e também fica cada vez menor. Hoje em dia, seu diâmetro é cerca de 14 quilômetros menor em comparação com seu tamanho de 4 bilhões de anos atrás. Os cientistas acham que isso pode estar acontecendo porque seu núcleo é feito de ferro, e esse ferro está esfriando e se solidificando, o que aos poucos vai reduzindo o tamanho do planeta. Mercúrio é o planeta com o maior número de crateras no nosso sistema solar. Sua atmosfera é muito fina
Então não há nada para manter o planeta protegido de meteoros. A maior cratera na superfície de Mercúrio tem pelo menos 1.550 quilômetros de diâmetro. Poderia conter a Europa Ocidental, da Alemanha até Portugal. O objeto que formou tal cratera deveria ter pelo menos 100 quilômetros de comprimento. Com todas essas crateras, Mercúrio se parece com a nossa Lua. Ele orbita o Sol mais rápido do que os outros planetas. Então, um ano em Mercúrio dura cerca de 88 dias terrestres. Isso significa comemorar um aniversário a cada 3 meses ou até com mais frequência. Ao mesmo tempo, o planeta gira tão lentamente que um dia em Mercúrio dura quase 59 dias terrestres. Um longo tempo para esperar para ir para a cama. Há um pedaço de Mercúrio no nosso planeta. Em 2012, um meteorito verde foi encontrado em uma feira de rua no Marrocos. Os cientistas estudaram sua composição e concluíram que poderia ser de Mercúrio. Mercúrio não tem luas próprias devido ao seu tamanho pequeno e gravidade fraca. Além disso, o planeta está muito perto do Sol. A propósito, o único outro planeta sem luas no nosso sistema solar é Vênus. Mercúrio tem uma crosta realmente fina, como uma boa pizza. Uma das teorias da formação do planeta afirma que houve uma grande colisão em que o planeta perdeu a maior parte da sua crosta. Também poderia ter movido Mercúrio de seu local original. Não seria incomum. Os gigantes gasosos no nosso sistema solar também não se formaram no local onde estão hoje. Mercúrio também tem uma órbita excêntrica, o que significa que pode ter sido expulso de sua órbita anterior e movido para uma nova. Os cientistas também acham que Mercúrio pode ter colidido com a Terra primitiva. Uma teoria diz que isso poderia ter formado a Lua. O material que saiu voando após a grande colisão. Pode até haver pedaços da crosta de Mercúrio na mistura. Os exoplanetas Kepler 107b e Kepler 107c são um par de planetas que orbitam uma estrela semelhante ao nosso Sol no sistema Kepler 107. Está a cerca de 1.700 anos-luz de distância de nós. Esses planetas têm tamanhos quase idênticos, ambos com um raio de 1,5 vezes o da Terra. Mas um deles, o Kepler 107c, é quase 3 vezes mais denso que o outro. Isso porque os planetas têm uma composição diferente. Alguns cientistas acreditam que o Kepler 107b seja menos denso porque provavelmente colidiu com outro planeta desconhecido no passado. Este golpe poderoso arrancou parte de sua superfície e deixou para trás um núcleo muito denso, rico em ferro. Um enorme cometa atingiu Netuno há cerca de 200 anos. Mas, como Netuno não é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, como Marte ou Mercúrio, é mais difícil encontrar evidências desse impacto. Mas um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 se partiu em 1994 e colidiu com Júpiter. Os astrônomos conseguiram registrar este evento. Isso os ajudou a aprender mais sobre os elementos e moléculas que as colisões deixaram na atmosfera de Júpiter. Essa informação ajudou os cientistas a perceber que a quantidade de monóxido de carbono nas camadas superiores da atmosfera de Netuno é maior do que nas inferiores. Isso significa que um grande cometa provavelmente atingiu o planeta no passado, já que os cometas têm monóxido de carbono em suas caudas geladas. Algo enorme se chocou contra Urano também, mudando o planeta para sempre. Um objeto espacial 2 vezes maior que a Terra atingiu o gigante de gelo, deixando o planeta inclinado. E parece que ele está girando de lado. Urano é extremamente frio, muito mais frio do que deveria ser. Pode significar que o objeto que bateu nele era provavelmente um jovem protoplaneta, feito de gelo e pedras. Além disso, alguns dos destroços dessa colisão podem ter criado uma fina casca ao redor de Urano, ainda retendo o calor que vem do núcleo do planeta. Existem estranhos pulsos de energia bombardeando toda a nossa galáxia, e eles vêm do outro lado do universo. Na última década, os cientistas observaram flashes bizarros de luz vindo em direção ao nosso planeta. Este fenômeno é chamado de rajadas rápidas de rádio. Esses sinais viajam por alguns bilhões de anos-luz de poeira e gás. É um caminho bastante longo. Até agora ninguém descobriu o que está acontecendo por trás dessas explosões. Então, você está em uma sala cheia de gás inflamável. Uma faísca pode causar uma explosão tão poderosa que todas as janelas e portas arrebentariam em uma enorme coluna de fogo. E você está segurando um fósforo. Você precisa de um alvo maior do que essa sala. Que tal a maior sala de gás explosivo de todo o nosso sistema solar? Conheça Júpiter. Ele é o 5º planeta a partir do Sol e o maior no nosso sistema. Tem 11 vezes a largura da Terra e é quase 2,5 vezes mais pesado do que todos os outros planetas do nosso sistema solar. Se colocarmos Júpiter na balança, precisaremos de cerca de 317 terras para equilibrar.
Mas o mais importante é a quantidade de metano na sua atmosfera. É o gás que usamos na nossa cozinha ou com que abastecemos o carro, e ele queima muito. Mais importante ainda, existe o hidrogênio metálico. Em seu estado normal, o hidrogênio é o elemento mais leve do universo, mas em Júpiter está sob grande pressão de mais de 400 milhões de atmosferas. Em comparação, na Terra você sente a pressão de uma atmosfera. Multiplique isso por 400 milhões e o hidrogênio fica tão comprimido que até parece metal líquido. O hidrogênio metálico pode ser um ótimo combustível. Ele pode liberar 20 vezes mais energia do que uma queima do hidrogênio normal. Assim, você e o seu fósforo podem se divertir muito lá fora. Ok, aqui vamos nós. O primeiro problema é a distância. Júpiter está a apenas um planeta de distância de nós. Mas o caminho está bloqueado pelo cinturão de asteroides atrás de Marte. Está cheio de destroços de rochas gigantes. Em média, cada asteroide pode ter um tamanho igual à distância entre Los Angeles e Las Vegas. Existem rochas do tamanho de um estado inteiro. O maior asteroide de todos é Ceres. Seu diâmetro é quase da largura do Alasca. Chega mesmo a ser considerado como um planeta anão. Essa viagem perigosa até Júpiter leva cerca de 650 dias. São quase 2 anos de tédio dentro de uma nave espacial. A título de comparação, até agora, o período mais longo que os astronautas passaram a bordo foi de 84 dias. Mas vamos deixar você levar seus DVDs favoritos e alguns sacos de pipoca. No final do dia, você poderá dormir um pouco após trabalhar duro por muitas horas. Avance 2 anos no futuro e você chegou ao seu destino. Você já está imaginando acender um fósforo na superfície de Júpiter e explodir o planeta como um balão. Tenha cuidado ao chegar perto dele. Devido à sua grande massa, Júpiter tem uma forte força gravitacional cerca de 3 vezes mais forte do que a da Terra. Quanto mais perto você chega da sua superfície, mais fraco você se sente e, por fim, mal consegue ficar de pé. O peso máximo que você suporta aqui também é 3 vezes menor, e até mesmo o fósforo que você está segurando na mão já parece mais pesado. Se quiser pular, precisará fazer um esforço muito maior. Na verdade, você nem pode fazer isso, porque Júpiter é um gigante gasoso, o que significa que não tem superfície sólida. Teoricamente, quanto mais fundo você mergulhar nessas nuvens, mais pressão sentirá. Gradualmente, as nuvens e gases se espessam, formando uma espécie de líquido. Mas você não precisa mergulhar tão fundo. O metano é um gás leve e está mais próximo da superfície. Então este é o momento da verdade. Você pega um fósforo, risca na caixa e... nada acontece. Bem, vamos fazer mais algumas tentativas. Segundo fósforo, terceiro e nada funciona. Ok, você tem um queimador de gás em sua mochila. Você desenrosca a válvula ao máximo e nada acontece novamente. Bem, isso é porque são necessários 3 componentes para iniciar o processo de combustão. O primeiro é o combustível. Felizmente, há metano e hidrogênio metálico suficientes em Júpiter para explodir o planeta inteiro em questão de segundos. O segundo componente é a fonte de ignição. É a força inicial que começará o processo de combustão. Pode ser uma faísca, uma descarga elétrica ou um fósforo como o que você tem na mão. E o último ingrediente é o oxigênio. Sim, o mesmo oxigênio que respiramos. Ele é tão importante quanto o próprio combustível para a combustão. Faça um experimento. Tente acender uma pequena vela. Agora cubra ela com um copo. Você verá como o fogo continua aceso por alguns segundos e depois se apaga. O combustível ainda está lá, mas o fogo consumiu todo o oxigênio dentro do copo e o processo de queima acabou. A mesma coisa acontece em Júpiter. Não pode haver fogo simplesmente porque não há oxigênio, e nem é necessário voar até lá para descobrir isso. Da Terra, podemos ver centenas de milhares de pequenos meteoritos caindo sobre Júpiter. O cinturão de asteroides próximo a ele é o culpado. Quando atingem a atmosfera, eles começam a queimar, mas isso não explode instantaneamente o planeta inteiro. Mas não fique chateado, ainda há uma maneira de inflamar este planeta gigante de gás. Tudo que você precisa é desencadear uma reação em cadeia termonuclear no planeta. Então teremos uma explosão tão poderosa que será visível da Terra. Será algo semelhante ao nascimento de uma nova estrela. Para fazer isso, precisaremos detonar um reator nuclear como os que nos fornecem eletricidade aqui na Terra. Na verdade, teríamos que enviar todos os que temos para Júpiter, mas mesmo assim não funcionaria. Grandes asteroides, quando atingem o planeta, causam uma explosão muito maior. Em 2009, um meteorito do tamanho de 5 campos de futebol atingiu Júpiter,
causando uma explosão de 5 bilhões de toneladas de TNT. Este incidente deixou uma mancha escura do tamanho do Oceano Pacífico. E uma explosão ainda maior aconteceu em 1994. Após essa colisão, surgiu um ponto gigante em Júpiter quase do tamanho do nosso planeta. Mas ventos fortes e tempestades rapidamente começaram a varrer os vestígios da explosão. Depois de algumas semanas, Júpiter parecia normal. O problema é que nossas tentativas de explodir o gigante gasoso foram todas na superfície do planeta. Seria necessário plantar uma carga do tamanho da Lua logo abaixo. Uma explosão massiva causaria uma reação termonuclear e faria com que o hidrogênio metálico detonasse. O processo explosivo seria estabelecido e, em segundos, Júpiter explodiria como um balão gigante. Mas este espetáculo seria o último a ser visto pela humanidade. A explosão perturbaria as órbitas estáveis da Terra e de outros planetas. A trajetória da Terra em torno do Sol poderia mudar. E poderíamos ver o amanhecer não no leste, mas em qualquer outro lado do mundo. Quando o vento forte da explosão atingisse a Terra, varreria nossa atmosfera. Em breve, nosso planeta perderia a camada de ozônio, o nosso escudo que sempre nos protegeu da radiação solar. Em tal situação, teríamos que nos esconder no subsolo pelo resto de nossas vidas. Mas mesmo assim, isso não nos protegeria. Em pouco tempo, a Terra seria inundada por milhares de meteoritos. O peso de Júpiter segurava o cinturão de asteroides no seu lugar. Sem ele, os asteroides começariam a voar em nossa direção. Uma chuva de meteoros constante atingiria a Terra, mas não haveria mais ninguém no nosso planeta para observá-la. A explosão de Júpiter pode ser comparada a uma supernova. Na verdade, Júpiter é praticamente uma estrela. Se fosse um pouco maior e mais pesado, começaria a encolher. A intensa pressão no núcleo do planeta daria início a reações termonucleares. Júpiter se transformaria em uma anã marrom e seria 50 vezes mais pesado do que agora. Mas como não tem peso suficiente para fazer isso, Júpiter às vezes é considerado uma estrela fracassada. Bem, talvez devêssemos visitar outros planetas gasosos do Sistema Solar para tentar acender o nosso fósforo. Saturno. A atmosfera de Saturno é semelhante à de Júpiter, mas também não há oxigênio para uma combustão. Portanto, tudo o que você precisa fazer é admirar os belos anéis do planeta e seguir em frente. Bem, Urano e Netuno são muito menores, e eles não têm hidrogênio metálico, então não teríamos uma explosão tão forte, nem oxigênio, portanto, é impossível acender um fósforo por lá. Mas há um planeta onde você pode acender uma fogueira. É o GJ 1132b, e fica a 39 anos-luz de distância. Os cientistas acham que ele pode conter oxigênio. Embora não seja um gigante gasoso que tenha gases combustíveis em sua atmosfera, você ainda pode se sentar no solo rochoso e fazer uma fogueira para admirar um pôr do sol muito especial.